E aí galera do Missal, nessa aula a gente vai fazer um exercício aí envolvendo os amplificadores operacionais e algumas características aí que a gente não tinha notado antes. Então olha só a ordem desse exercício. Um sinal senoidal de 500 mV pico a pico é aplicado no circuito a seguir, o qual possui uma fonte DC de 750 mV em série com o sinal. Desenhe a forma de onda na saída VO medida no osciloscópio. Osciloscópio, para quem não sabe, é um aparelho no qual a gente coloca duas ponteiras, bota elas no circuito e aí aparece a forma de onda. Então olha só, nesse nosso circuito aqui, que é o circuito que a gente vai analisar, se a gente tivesse um osciloscópio, a gente ia botar ele aqui no VO e no terra. E daí no osciloscópio ia aparecer a forma de onda que estava nesse VO aí. Então, ficou um pouco grande demais o desenho, mas o que a gente tem aqui é o seguinte, olha só. A gente tem aqui uma fonte de tensão DC, ou seja, uma fonte constante normal. Ela tem 750 mV. Aqui a gente tem uma outra fonte de tensão que está representando o nosso sinal. O nosso sinal ele tem, segundo o exercício, 500 mV pico a pico. Se são 500 mV pico a pico, então o valor máximo de tensão que a gente tem aí é 250. Então 250 mV de pico, não é pp agora que nem tinha antes lá. A gente tem alguns resistores e olha o que é interessante, a gente tem aqui a alimentação. A gente está vendo que esse amplificador está sendo alimentado com mais e menos 5 volts. Então esses são os valores máximos e mínimos de tensão que o VO pode assumir antes de saturar, que nem a gente viu lá na nossa aula de introdução aos amplificadores operacionais. Então a gente vai resolver esse circuito aí e vamos ver o que está acontecendo. Primeira coisa, olha só, o V+, aqui, ó, ele é bem simples de calcular, porque na verdade ele é a soma entre esses dois sinais aqui. Vamos começar fazendo essa fonte aqui sendo zero. Então vamos ver qual é a saída quando a gente tem só essa fonte DC ligada aqui. Então olha só o que acontece. O V+ tem que ser igual ao V-. Se eles são iguais, então se a gente tem 750 mV aqui, a gente tem 750 mV aqui. Tendo 750 mV, a gente calcula essa corrente aqui. Sabendo essa corrente, como a gente sabe que I- aqui é zero, então essa corrente tem que ser igual a essa. Se a gente sabe essa corrente, a gente sabe a queda de tensão no resistor de 100K, e daí a gente pode calcular o V0 a partir disso. Então, vamos lá, olha só. Começando aí. Vamos deixar em termos de V- por enquanto. Então, V- menos 0 sobre 20 é igual a V0 menos V- sobre 100K. Então, isso aí vai ser a seguinte. V- sobre 20. Nota que agora, ó, eu já estou deixando os K de fora, porque eu já sei que eu vou trabalhar com correntes em miliamperes. V- sobre 20 igual a VO menos V- sobre 100. Isolando o VO, então aqui vai ter 1 sobre 20, passando para cá positivo vai ter 1 sobre 100. Então, o VO é igual a isso aqui é 1, 100 sobre 20 é igual a 5, então isso aqui fica VO igual a 6 vezes V-. Bem simples aí a relação entre VO e V-. Mas olha só, como o V- é igual ao V+, a gente pode botar qualquer valor aqui no V+, que a gente vai saber quanto é que está saindo no VO. Então, essa expressão pode ser escrita assim também, ó. VO igual a 6V+. Dá no mesmo porque tu sabe que V- é igual a V+. Então agora vamos substituir os valores médio, os valores de pico e os valores inferiores de pico da nossa tensão. O valor médio, ele é esse 750, porque ó, isso aqui é uma senoide. Então se tu for fazer um gráfico desse sinal aqui, se tu tivesse só senoide, ela estaria oscilando aqui ao redor desse eixo. Mas tu tem uma senoide com um offset, que a gente chama. Então é uma senoide deslocada para cima. Então esse sinal é assim, ó. Vai ter esse valor de pico, vai ser 750 mais 250, ou seja,
1000 milivolts, que é 1 volt. Aqui embaixo a gente vai ter 750 menos 250, que é meio volt. E aqui no meio a gente vai ter esses 750 milivolts. Então, substituindo esses valores aqui, se V mais é igual a 750 milivolts, então VO vai ser igual a 6 vezes 0,75, que me dá 4,5 volts. Agora, para V mais igual a 1 volt, a gente tem que VO igual a 6 volts. E por fim, para V mais igual a 0,5 volts ou 500 milivolts, então VO é igual a 3 volts. Então a gente chegou aí nos valores que a gente queria para os Vs aí importantes que a gente vai plotar no nosso gráfico. Agora a gente vai desenhar um gráfico que seria aquilo que a gente veria no osciloscópio se a gente botasse o osciloscópio na saída VO do nosso circuito aí. Mas olha só o que é bem interessante. Nota aqui, ó, que para o valor máximo de VO, o que acontece? Ele está maior do que a nossa alimentação do circuito, que era 5 volts. Então, o nosso amplificador operacional vai saturar, ele não vai chegar nesses 6 volts. O máximo que ele vai chegar é 5 volts. Então, vamos calcular qual é o V+, que faz o nosso V0 saturar. Para isso, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez antes. Antes a gente botou V+, e descobriu o V0. Agora a gente vai botar V0 igual a 5 e descobrir quanto é que tem que ser o V+, nesse caso. Então, se V0 igual a 5, o V+, ele tem que ser 5 dividido por 6. Então, 5 sobre 6. Aí, 0,83. Mais ou menos 830 milivolts. Então, esses são os valores interessantes que a gente vai botar no nosso gráfico aí e vamos ver como é que ele vai ficar. Esse aqui vai ser o nosso gráfico, no qual a gente tem o tempo e a saída VO. O que acontece então? Vamos supor que aquele seno comece no 0 lá, então a nossa saída VO está nesse estado aqui, ó. Ela está lá no 4,5, então eu vou botar aqui. Ela vai começar nesse 4,5. Daí aquele seno vai começar a crescer até chegar nos 830 milivolts. A partir desse valor aqui, o amplificador vai estar saturado. Então, ele vai ficar uma reta lá em cima do seno. Então, olha só, a gente vai marcar aqui o 5. E quando a senoide descer, ela vai chegar lá no 3 volts normalmente. Então, vamos marcar aqui também o 3. E agora vamos desenhar essa forma de onda aí. O que acontece? Então a senoide está começando aqui no 4,5 e está subindo, até que chega uma hora que satura. Saturou, ela vai ficar saturada até começar a descer. Quando ela descer, vai descer normalmente, vai tocar aqui no 3, vai subir de novo, vai passar lá no valor médio que é o 4,5. Quando ela chegar aqui no 5 de novo, satura e desce. E assim vai. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma senoide que não está completa nos picos de cima aí. Se tu considerasse um amplificador que estivesse sendo alimentado com, por exemplo, 10 volts, qualquer valor acima de 6 volts, a gente teria essa forma de onda aqui, ó. Essa aqui seria a forma de onda em vermelho que a gente veria no osciloscópio se a gente aumentasse o valor da nossa alimentação aí. Então, esse aí foi um exercício bem interessante para tu perceber como é que funciona a saturação dos amplificadores operacionais. Era isso aí então e até a próxima aula.